Bom, galera, provavelmente quem esteve comigo aí na campanha conseguiu aplicar esse método de evangelismo chamado evangelismo bíblico, ou em inglês e espanhol, a maneira do mestre, né? Só que nós fizemos algumas adaptações para ficar um pouco mais lúdico, usando aqui esse cubinho. E também a finalidade do uso desse cubo é que a pessoa possa saber a sequência, né, que ela vai usar o material e não se perder durante o evangelismo, chegando até o ponto que a gente mais gostaria de ver, que é a aceitação por Cristo. Então, eu vou estar passando para vocês como que se faz novamente, a pedido de algumas pessoas. Inclusive fiquei bem feliz que tiveram pessoas interessadas aí em treinar um pouco mais, e vou interrompendo o processo para mostrar para vocês como que funcionam as coisas, né? Como que você deve proceder. Então, essa primeira imagem é uma imagem bastante importante. Essa imagem aqui ela é a imagem da abordagem. Geralmente um grande problema que a gente tem é abordar uma pessoa na rua. Chegar nela e iniciar o evangelismo não é sempre uma coisa fácil. Então você pode chegar e perguntar se a pessoa tem 10 minutos para jogar um jogo com você. As pessoas estão carentes de diversão, de alegria, de alguma coisa que distrai a cabeça delas, né? Então, para você que mora em São Paulo, às vezes o metrô é uma oportunidade, se a pessoa disser que tem 10 minutos, né? Talvez em algum banco de uma praça, enfim, aí vai da sua criatividade e das oportunidades que Deus dá para você. Então, aqui, geralmente, eu pergunto coisas que a pessoa sabe responder. Por exemplo, se eu estou com um adolescente, eu pergunto se ele conhece os Pokémons. Se ele disser que sim, me fale 10 Pokémons, nome de 10 Pokémons. Um pouco mais crianças podem ser os super-heróis, as princesas para as meninas, marca de carro para os homens, marca de cerveja para os jovens um pouco mais que não são cristãos, né? E aí vai da tua criatividade. Algumas vezes eu pergunto se a pessoa coleciona alguma coisa, e às vezes a pessoa diz que sim. E se ela me diz que sim, então ela deve saber tipos de coisas diferentes daquilo que ela coleciona. Nome de países da América do Sul. Olha, é uma diversidade. Acho que você tem que parar e avaliar qual que é o ambiente que você vai evangelizar e ver se é possível usar alguma dessas coisas. Então eu faço o jogo. Geralmente a pessoa tem um score bom ali, né? Vai 8, 9, 7. Mas se tiver menos também não tem problema nenhum. Aí eu falo, bom, eu te perguntei de uma coisa que você conhecia. Agora eu vou te perguntar de uma coisa um pouco mais difícil. Vamos lá? Vamos. Então aqui eu viro o cubo e passo para os 10 mandamentos. Quando eu entro aqui eu falo, então agora fala para mim os 10 mandamentos. A deixa da virada entre essa face e essa fase agora vamos deixar o jogo um pouco mais difícil. Beleza. Aqui a pessoa vai me falar os 10 mandamentos. Eu entro sabendo que ela não vai saber quais são esses 10 mandamentos. Mas alguns sabem. Quanto mais mandamentos a pessoa sabe, mais oportunidades ela está dando pra gente. Porque, por exemplo, se a pessoa souber só que não pode matar, eu posso usar esse mandamento e mostrar para ela que quem odeia o seu irmão, do ponto de vista bíblico, né, ou quem chama seu irmão de idiota, perdão, do ponto de vista bíblico, é réu de juízo, assim como um assassino. E isso foi Jesus quem disse. Mas se a pessoa me fala sobre não mentir, amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer o nome de Deus em vão, não cobiçar, honrar pai e mãe, então ela abre uma série de possibilidades para ser enquadrada na lei que ela já conhece. Se o mandamento que a pessoa falou é muito complicado para mim, por exemplo, vamos dizer que para você guardarás o sábado
é um mandamento complicado. Eu posso citar um novo mandamento, posso falar, você já ouviu falar que nós não devemos mentir também? Olha, todas as pessoas já ouviram falar isso, né? Então você pode dizer isso. Aí, a questão aqui é dizer para a pessoa o seguinte: alguma vez na sua vida você já mentiu? A pessoa vai dizer que sim. E quem mente é o quê? A pessoa vai te dizer, obviamente, que quem mente é um pecador ou um mentiroso. Se ela falar pecador, você pode reforçar, falar, é um pecador, mas quem pratica esse tipo de pecado é um mentiroso, certo? Certo. Por que é importante isso? Nesse momento, nós estamos enquadrando a pessoa na lei. Nós estamos fazendo ela perceber que ela está quebrando essa lei. Então, depois de enquadrar a pessoa na lei, eu posso perguntar para ela o seguinte: você sabe para que servem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles servem para dizer se nós estamos de bem ou não com Deus. Deus nos deu os 10 mandamentos para que nós nos relacionássemos com Ele. No seu casamento ou no seu relacionamento com seus pais, existem regras. Por exemplo, se o marido trai a mulher, logo, ele quebrou um dos mandamentos do casamento, uma das regras do casamento. E isso vai gerar um conflito, vai gerar um problema. Muitas vezes pode romper o relacionamento entre as duas pessoas. Com Deus também é assim. Para que Deus se relacione com a gente, Ele espera que nós cumpramos as regras desse relacionamento. Então, aqui a pessoa vai perceber que ela está com um relacionamento quebrado com Deus. Aí eu viro e digo o seguinte: olha, perceba então que aqui você adquiriu uma dívida. Como que você vai pagar por essa dívida? Aqui você está mostrando para a pessoa que o pecado, a quebra dos mandamentos, não sai de graça. Isso tem um preço. Então vamos trabalhar em cima do preço. Tem 4 coisas que as pessoas costumam dizer. Ó, minha unha quebrada ali. Tem 4 coisas que as pessoas costumam dizer na hora do pagamento da dívida. Elas acham que elas podem pedir perdão, elas acham que elas podem dar uma oferta, um dízimo ou pagar alguma coisa para a igreja, elas acham que elas podem pagar uma promessa ou fazer o bem para outra pessoa. Nesse ponto, é um ponto que a gente vai mostrar para as pessoas que isso não é verdade. Como que a gente faz isso? Geralmente eu faço o seguinte, eu falo assim: imagina que eu entrei dentro da sua casa e roubei o seu carro. Então eu levo o seu carro para longe, vendo ele numa boca de fumo, ligo para você e falo: olha, fulano, me perdoa porque eu roubei seu carro, não vou roubar mais, estou perdoado? 99% das respostas é não. Aí eu digo ainda: imagine que eu roubei o seu carro e dei para uma pessoa que precisava mais que você. Eu fiz o mal para você, mas eu fiz o bem para outra pessoa. Estou perdoado? Não. Imagine que eu roubei o seu carro e subi de joelhos uma escadaria pagando uma promessa. Estou perdoado? Não. E é não para todas as coisas, porque o perdão necessita de uma restituição. Quando a pessoa é muito boa de coração, às vezes ela fala que perdoa. Então o que eu faço então tá, você perdoou essa pessoa, mas essa pessoa errou de novo com você. Ela foi lá e roubou o outro carro que você comprou de novo e vendeu na boca de fumo para comprar droga. Tá perdoado? Geralmente, se a pessoa for muito boazinha, na terceira vez ela perde a boa. Né? Por quê? Porque nós agimos assim com Deus. Nós pecamos voluntariamente e nós achamos que Deus vai nos perdoar sem que haja nenhum arrependimento, né? E sem que haja uma devolução. Então eu falo para a pessoa: mas fica tranquila, tem uma maneira de você pagar. Então vem essa figura sinistra da morte, né? Geralmente a pessoa fica bem pensativa sobre essa imagem e eu digo assim: olha, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você já deve ter visto pessoas que você ama, pessoas que você até não ama, pessoas que são indiferentes para você,
que morreram e você foi até o velório, certo? Sim. Então, essas pessoas, elas chegaram num dia que todos nós vamos chegar. Um dia eu, você, todos que estão ao nosso redor vão morrer. E esse é o dia do acerto de contas com Deus. Então, vamos dizer assim, de uma maneira lúdica, né, viajando aqui, que pelas mentiras que você já contou na sua vida, então os seus pecados vão ser perdoados no dia da sua morte física. Mas e o restante dos pecados? Como que você pretende pagar? Nesse ponto, a pessoa percebe que a situação é muito crítica, que não tem muito para onde correr, porque ela já deu tudo que ela tinha para dar. Aqui, no momento da morte, a gente já entregou as últimas reservas financeiras, vamos dizer assim, espirituais que a gente tinha. Se tem mais alguma coisa para pagar agora, então a batata está assando, não tem mais o que fazer, né? Então, geralmente eu aponto para essa figura do martelo e digo assim, olha, vai ter um dia que vai ter um julgamento, um juízo, né? E nesse juízo final, você já ouviu falar do juízo final? Então, no dia desse juízo, Deus ele vai usar essa lei para julgar as pessoas. Quem estiver de acordo com a lei vai estar de bem com Deus e vai ser mandado para o céu. Aqueles que não estiverem de acordo com essa lei vão ser mandados para o inferno. Então, o inferno é a total separação entre Deus e o homem. E ali a pessoa vai poder pagar por toda a eternidade pelos pecados que ela cometeu. Esse momento aqui, gente, é um momento crucial. É um momento em que você não deve ter muita pressa de sair dele. Porque aqui a pessoa está tomando consciência da consequência do pecado. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os roubadores, né, não herdarão o reino dos céus. Então, é importante deixar a pessoa um tempo refletindo. Depois que eu dou alguns segundos para a pessoa, eu pergunto para ela, como você se sente quando você se depara com essa situação que eu descrevi? Via de regra, todo mundo diz que se sente muito mal, né, ou que se sente mal, que fica com medo, preocupado. Então eu dou a virada do cubo e falo assim, mas eu tenho uma boa notícia para você. A cruz nunca tinha sido uma boa notícia. Essa pessoa passou na frente de centenas de crucifixos no nosso país católico romano. Mas ela nunca se deu conta da importância da crucificação de Jesus. Mas agora, quando a pessoa entende que está sujeita ao inferno, quando ela entende que a dívida dela é impagável, quando ela entende que existe uma lei que condena essa pessoa, então agora essa pessoa está pronta para ouvir falar disso. Então quando eu falo assim, eu tenho uma boa notícia para você, eu conto uma história que vocês já me ouviram contar. Eu digo o seguinte, eu falo assim, olha, imagina que eu e você moramos no estado do Texas e que nós somos muito amigos. Mas um dia você comete um crime hediondo, um assassinato terrível e é condenado à cadeira elétrica. Seu advogado recorre em todas as instâncias tentando resolver o seu problema, mas não tem jeito. Até que ele entra em contato com o governador, que é o único que poderia, no último momento, dizer para não te eletrocutar. E o governador é muito claro, ele fala, olha, o público, as pessoas querem a morte desse fulano e não tem como eu fazer nada. Eu não vou me colocar entre um assassino e o povo. Né? Se o povo quer que ele seja eletrocutado, então daqui 2 dias ele vai ser morto. Mas eu sou amigo do governador e eu vou até o governador e digo, governador, eu sei que o senhor é um homem justo e então eu não vou tentar corromper o senhor com a nossa amizade. Mas eu vou te pedir uma coisa que me parece justa. Ao invés do fulano morrer, deixa que eu morra no lugar dele. Daqui a 2 dias eu peço ao Senhor que o Senhor me execute ao invés de executar o meu amigo. E o governador, na loucura da cabeça dele, fala, tudo bem, realmente parece justo. Se você conseguir convencer o rapaz de fazer isso,
pode fazer. Então você pode morrer no lugar dele. E eu vou até você, né, ainda contando a história, eu vou até você e eu digo: fulano, eu consegui com o governador que eu morra no seu lugar. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso que você assine esse papel. Nesse papel está escrito que você aceita trocar de lugar comigo e que se compromete a viver uma vida reta a partir de agora. Até porque, querido, se você fizer de novo as coisas que você fez, a minha morte vai ter sido em vão, porque você volta para a cadeira elétrica a qualquer momento. Foi exatamente isso que Jesus fez por você. Jesus um dia olhou o desespero que você estava de ir para o inferno. Percebeu que você tinha uma dívida impagável. Percebeu que a lei estava contra você e resolveu morrer no seu lugar. Mas então você pode se perguntar: por que eu não sinto que eu fui perdoado? Por que eu não sinto que a lei não é mais contra mim? Porque já está pago. Por que eu não sinto que eu estou sem dívidas? Eu me sinto endividado ainda. Por que quando eu penso no inferno, eu tenho a nítida sensação de que quando eu morrer, isso vai acontecer comigo? Aqui vem a resposta. Porque a Bíblia diz que se no seu coração você crer e com os seus lábios você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você quer assinar um contrato verbal com Jesus de que você deseja que ele morra no seu lugar e que ele morra no seu lugar e que ele pague pelas suas dívidas? Via de regra, a resposta é sim. Então eu gostaria de te convidar para orar. Eu vou fazer uma oração e você repete junto comigo, ok? Ok. Então você fala para a pessoa que ela pode ficar com os olhos abertos ou fechados, depende muito do lugar onde você está, e você pode orar com ela. Você não precisa ficar fazendo essa mexeção toda que eu estou fazendo aqui com o cubo, né? Você pode seguir o caminho normal, que seria esse: faz o jogo, os 10 mandamentos, nós então percebemos que temos uma dívida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas eu tenho uma boa notícia para você, e então finaliza. Pode ser só esse movimento simples, mas com o tempo é legal, né? Se você for conseguindo ter intimidade com o material, você ir trocando de lugar e fazendo funcionar melhor, tá? Existem algumas diferenças de evangelismo para evangelismo, mas eu acho que isso vale a pena você me perguntar, né? Eu já cheguei, por exemplo, em casos que a pessoa falou: não, eu não quero que Jesus morra no meu lugar. Por quê? A pessoa estava tão arrependida e entendendo que era pecadora que ela não queria que Jesus sofresse por ela. Então aqui tem um pequeno trabalho. Já aconteceu também da pessoa não reconhecer com facilidade que é pecador. Isso é muito raro acontecer, mas dá para insistir, né? Geralmente eu apelo para o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente sempre faz coisas que a gente sabe que Deus não quer. E um cuidado, né, que eu acho que a gente tem que ter no evangelismo é ver se a pessoa acredita nos parâmetros do cristianismo, né? Senão você vai estar falando para alguém que é da Umbanda, do Candomblé, né? A gente viu o Marinho teve uma dificuldade lá para lidar com isso. Essas pessoas, elas não vão seguir as mesmas regras que a gente está acostumado. Aqui você pode ter algumas dificuldades. Uma delas é a pessoa achar que não vai conseguir viver uma vida completamente santa. Então você tem que explicar que isso é obra do Espírito e que ele vai ajudar. Outra coisa que pode acontecer aqui, se você não estiver muito atento, é que a pessoa fica com medo de orar em público. Tem vergonha, né? Então você deve orientar a pessoa a orar de olhos abertos mesmo, né? Mas assim, gente, no geral é muito simples.
né? E se você quiser, chama a qualquer hora, tá? Manda no WhatsApp aí pra mim que a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Então é isso que eu tinha para passar para vocês, espero que ajude de alguma maneira. Treinem, evangelizem e sintam-se cheios por ser usados por Deus, tá bom? Um abração, até quando Deus permitir.